lugar de vergonha para mim, não vai ser um lugar de tristeza para mim, vai ser um lugar onde eu vou me deleitar, onde eu vou ter prazer, porque foi assim que o Senhor me prometeu. Deus, quando me tirou lá do Egito, quando tirou a minha casa do Egito, Ele me disse que ia me levar para uma terra que manava leite e mel e que a gente ia ser feliz. Como é que depois de caminhar todo esse tempo no deserto, de ver meu pai sendo fiel ao Senhor, eu vou chegar lá e vai ser um motivo de vergonha? Eu vou estar abandonada, não vou ter direito à minha propriedade, a nossa família vai ser desonrada. E aí aquelas mulheres, elas se levantam para falar com Moisés. E aí elas levam a situação a Moisés, que as escuta e fala, olha, no versículo 3, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas para o Senhor. Outra coisa que eu percebo, irmãos, é que existe uma autoridade sobre os pais. Isso é bíblico, do início ao fim da Bíblia a gente sempre vê que existe uma autoridade sobre os pais. E as bênçãos que estão sobre os pais, elas passam para os filhos herdam as bênçãos que estão sobre a vida dos pais. Então a importância também da gente semear bênção para os nossos filhos, porque elas estavam reivindicando uma semeadura que foi feita lá pelo pai dela. Elas estavam falando, olha, eu vi o meu pai sendo fiel a ti, meu pai caminhou no deserto sendo fiel ao Senhor. Ele não entrou ali em grupinho de rebelião contra o Senhor, ele não estava nessa brigalhada que teve no deserto, nessa insatisfação. Não, meu pai morreu sendo fiel a Deus. Então a gente entende que essa semente é a nossa pura herança. A gente tem direito a essa herança. E aí Moisés escuta aquilo, e Moisés leva ao Senhor aquilo. E aí vem a resposta do Senhor. As filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos deles. Irmãos, olha que coisa tremenda. O próprio Deus, que tinha estabelecido uma lei, um decreto, ele falou, não, elas estão certas. É justo o que elas estão colocando diante de mim. Vamos alterar a lei. Agora, se a pessoa morrer e não tiver um filho homem, então as filhas herdarão. Irmãos, mulheres não tinham nenhuma importância, relevância naquela sociedade. Elas estavam fadadas a viver de favor. Mas Deus, quando ouve o que elas colocam diante dele, ele fala, não, então muda o decreto. O que eu disse, eu estou dizendo agora que não é mais para fazer dessa forma. Elas terão direito à parte da herança. E se não tiver filha, aí que passa para o irmão do pai. E aí a gente fica pensando, Deus não sabia, Deus é onisciente, irmãos. Deus já não sabia que aquele decreto que ele estava estabelecendo prejudicaria lá na frente as filhas de Zelofeade? Com certeza. Deus, quando estabeleceu a lei, ele não foi pego de surpresa com a petição delas. E caramba, não pensei nisso, como é que pode? Elas estão certas. Não, irmãos, ele sabia. Mas sabe o que o Senhor também nos ensina? Que muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida, a gente não conseguiu romper em muitas áreas na nossa vida, porque a gente não consegue se colocar no direito de receber. A gente não se reconhece com esse direito. A gente olha para a terra e fala assim, mas a lei diz que só homem tem direito. Como a gente é tudo mulher, não temos irmãos, então não tem jeito, a gente vai ter que viver de... Não, elas não aceitaram aquele decreto, elas entenderam que elas tinham direito àquela terra. Elas entenderam, elas reconheceram, elas foram reivindicar a semeadura do pai delas. Quantas vezes a gente está olhando para o que o Senhor nos prometeu e está se deparando com os percalços da vida e está dizendo assim, então isso não é para mim mesmo. Eu sei que o Senhor prometeu a terra prometida, eu sei que Ele disse que lá a gente ia ser feliz, que ia manar leite e mel, mas não deve ser para todo mundo, menos para mim. Não, eu não tenho esse direito. Irmãos,
Para romper, você precisa primeiro reconhecer que você tem esse direito. Você precisa primeiro tomar posse da promessa. Aquelas mulheres olharam e falaram assim, não, quando Deus me tirou lá da escravidão, ele me prometeu uma terra. E eu não vou para a terra prometida, eu não vou ter terra. O meu pai não ficou esses anos todos no deserto sendo fiel ao Senhor para eu chegar numa terra prometida e não ter nada. Ele não semeou esse tempo todo no mundo espiritual para chegar agora e a gente ficar aqui abandonada. Não, eu vou falar com quem de direito. Eu quero a minha parte da herança. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: você tem direito, irmãos. Você tem direito. Se o Senhor te prometeu, se a promessa veio dele, você tem direito. Não abra mão disso. Se coloque como alguém que tem direito. Fala, Senhor, quando o Senhor falou, foi o Senhor que me prometeu. Porque eu aprendo uma coisa também, irmãos. Deus está atrelado ao que ele promete. Ele estabeleceu leis que ele alterou e tudo bem. Mas o que ele prometeu para o povo, isso não mudou. A terra prometida, todos tomaram posse. As pessoas entraram na terra prometida. Manava leite e mel, era uma terra boa. Deus não voltou atrás na promessa dele, ele voltou atrás na lei que ele estabeleceu, mas na promessa não. Então, se Deus te fez uma promessa, se ele te prometeu alguma coisa, se ele falou, olha, você vai chegar em tal lugar, você vai ocupar tal lugar, seus filhos vão chegar em tal lugar, não abra mão disso. Ah, mas mudou a lei. Ah, mas teve um decreto agora que não, é impossível. Ah, mas para o meu filho não vai dar, porque tem essa situação. Irmãos, se Deus te prometeu, se coloque diante do Senhor como aquelas mulheres, como elas se colocaram e foram falar com Moisés. E vocês acham que era fácil falar com Moisés? Imagina o tamanho do povo. Você acha que era fácil chegar e falar assim, ah, Moisés, quero falar contigo, ter uma palavrinha com você. Você acha que era fácil ter acesso a Moisés? Vocês acham que ela chegou lá na tenda do Moisés? Moisés, posso dar uma palavrinha? Não é assim não, irmãos. Deve ter sido difícil demais para elas chegarem até Moisés, conseguirem que Moisés escutasse o que elas tinham para dizer. Não foi fácil, não. Mas se elas fossem pensar em todas as dificuldades, se elas fossem colocar, não, a lei diz que a gente não tem direito. Moisés é difícil pra caramba da gente chegar até ele. Eu acho que ele nunca vai querer falar com a gente. Primeiro que a gente é mulher também. Não tinha esse hábito. A gente, 5 mulheres, vamos lá na tenda de Moisés. Será que ele vai querer ouvir? Se elas fossem pensar em todas as dificuldades, irmão, elas não teriam herdado a terra. A lei não teria sido alterada. As mulheres continuariam sem direito à terra, sem direito à herança, por causa da ousadia, da coragem, da confiança daquelas mulheres. A lei foi alterada, elas não beneficiaram só elas, não. Todas as mulheres depois dela que ficaram órfãs, que continuaram com o direito de receber a herança, que antes não tinham. Olha o que aquelas mulheres fizeram, elas mudaram a situação só para elas. Moisés não falou assim, ah, não, então vamos mudar, abrir uma exceçãozinha aqui para vocês, mas fica aqui, ó, não fala nem para ninguém, porque a lei vai continuar sendo essa. Não, Deus falou, muda, não é justo mesmo. Muda para todo mundo, a partir de hoje as mulheres vão ter direito. Se não tiver um homem que possa assumir isso, então as mulheres terão direito à sua parte na herança. Elas vão herdar também. E se não tiver mulheres, então vai para o irmão. Deus alterou toda a lei. Então, irmãos, quando eu fiquei lendo sobre essa passagem, eu falei, nossa, que Deus tremendo que a gente serve. Que Deus maravilhoso, que não está limitado a nada que é humano, a nenhuma lei, a nenhum decreto, a nada que a gente entenda por, não, Deus não vai fazer. Vamos parar de limitar o poder de Deus. Vamos parar de tentar dizer para Deus como ele tem que fazer. Deus faz como ele quer, irmãos. Deus muda decreto, Deus muda lei. Deus ele é assim, ele faz dessa forma. Então, se você hoje está olhando para alguma situação e está falando assim, Senhor, eu não sei como você vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai fazer, porque é difícil, mudou lei, mudou decreto, o que era para ser de tal forma agora não vai ser mais, o que eu via que daria certo se fosse desse jeito, eu não consigo ver agora, porque desse jeito não pode mais. Irmãos, Deus faz. Deus faz. Só que a gente precisa se posicionar como alguém que entende que tem direito, como alguém que olha para os nossos antepassados, para os nossos pais, para os nossos avós e fala assim, Senhor, eles semearam no teu reino. Senhor, foi lançado semente no mundo espiritual. E essas sementes, elas germinaram e elas têm que dar fruto. E eu tenho que receber esses frutos por herança porque eles são meus. Então a gente não pode abrir mão, irmãos. Deus não quer que a gente abra mão. Deus quer que a gente tenha ousadia espiritualmente falando. Deus quer que a gente se coloque com coragem.
que a gente creia que o que Deus prometeu vai se cumprir. E diga para ele, Senhor, não sei como, eu posso até não entender como, mas eu confio que o Senhor vai fazer. Porque muitas das vezes a gente não entende mesmo como vai ser feito. A gente olha para a situação e fala, Senhor, para essa situação aqui, eu realmente não consigo entender como o Senhor vai fazer. E Deus está falando, tá bom, eu não preciso que você entenda, eu preciso que você creia. Eu preciso que você se posicione e rompa esse limite de incapacidade, essa coisa que te impede de entender que é teu por direito. Você tem direito a essa terra prometida, a promessa é para você. Não abra mão dela, não fique falando. Tem gente que sofre desse espírito de inferioridade, de dizer, não, isso é para todo mundo vai herdar a terra prometida, mas a gente não, a gente nossa, nós somos muito infelizes mesmo. Poxa, logo a gente que somos 5 irmãs, nosso pai foi morrer no deserto. Então, para a gente está fadada mesmo a ficar de favor, a depender de alguém dar alguma coisa para... Irmãos, parem com isso. Parem com esse espírito de inferioridade, de não entender quem você é no reino. Você é filha. Você foi chamada como filha. Você tem direito à herança do Senhor. O Senhor pagou um preço alto para que a gente estivesse aqui, para que a gente tivesse liberdade nele, para que a gente tivesse acesso a ele. Antes, as pessoas ainda tinham que depender da boa vontade de Moisés, mas o véu do templo foi rasgado. E a gente continua tendo medo de chegar para o Senhor e falar, Senhor, a situação é essa, foi o Senhor que me prometeu. Eu tenho direito, se o Senhor me disse que eu tenho direito, eu tenho direito. Mas os meus pais não eram evangélicos, Daniela. Você está falando que essas meninas, elas foram falar com Moisés porque elas também tinham um pai que foi fiel ao Senhor. E elas foram baseadas também naquilo que o pai semeou. Não importa, porque Jesus pagou um preço. Se você não tem um pai evangélico, se você não tem uma mãe evangélica, se os teus antepassados não semearam no reino, não importa. O preço que Jesus pagou já nos garante a vitória. Se não tem por quem falar dos nossos antepassados, então fale do sacrifício dele. Fale, Senhor, tu pagou um preço alto. E eu tenho essa herança por direito. Eu não tinha, eu era gentil, mas agora eu tenho direito. Eu tenho direito à salvação, eu tenho direito à vida eterna. Eu tenho direito a receber tudo que me foi prometido. Coloque-se como alguém que rompe, irmãos. Coloque-se como alguém que não aceita aquilo que o mundo está te colocando, os limites que o mundo está te colocando. Deus sabia exatamente que aquela lei prejudicaria essa família, mas ele queria nos ensinar essa lição, porque Deus ele não faz nada, irmãos. Ele não faz nada. Primeiro que Deus não é injusto. E depois que nada que está escrito aqui na Bíblia, nunca leia nada que está escrito na Bíblia como algo assim, está escrito, mas não quer dizer nada. Não, quer dizer sim, irmão. Sempre quer nos ensinar alguma coisa. Por que Deus fez questão de estabelecer essa lei, contar essa história dessas mulheres, porque ele sabia que elas seriam corajosas de irem pedir o que era delas por direito, registrar isso, deixar isso registrado, e deixar registrado, inclusive, que ele alterou a própria lei que ele estabeleceu. Porque ele queria nos ensinar a ter uma autoridade no mundo espiritual. Ele queria dizer, olha, tá vendo? Eu estabeleci essa lei, mas quando aquelas mulheres se colocaram diante de mim, através do meu servo Moisés, para colocar a situação delas, eu falei, não, é justo o que elas estão falando. É justo o que elas estão colocando diante de mim, então vou alterar a lei. O Senhor está nos dando a chave da porta, dizendo, olha, eu estou te ensinando que, mesmo que a lei tenha sido estabelecida por mim, eu posso alterar aquilo que eu estabeleci. Se eu entender que é justo o que você está me dizendo, se eu entender que é justo o que você está colocando diante de mim, eu altero aquilo que eu mesmo estabeleci. E foi o que o Senhor falou. Ele falou para Moisés, é justo o que elas estão pedindo. Olha o que o Senhor estava falando. A lei fui eu que estabeleci, mas o que elas estão colocando é justo. Então vamos alterar a lei. Parece até uma coisa de pensar, dizendo que ele foi surpreendido, Deus não sabia que aquilo seria injusto, que teriam situações que filhas não teriam irmãos homens e que não teriam direito a herdar. Deus sabia, irmãos. Mas ele precisa nos ensinar através dos exemplos, ele precisa nos colocar, nos motivar a fazer as coisas no mundo espiritual, senão a gente fica assim, não, se não tivesse esse exemplo, a gente nunca se colocaria diante de Deus para pedir, olha, Senhor, a lei diz isso,
Inclusive, foi até o Senhor que estabeleceu essa lei. Mas se isso se cumprir na minha vida, eu não vou ter direito, Senhor, não é justo. Porque o meu pai foi fiel, nós temos sido fiéis a Ti. Não é justo que a gente não herde nenhum terreninho, nenhum pedacinho daquela terra. Então o Senhor nos ensina nessa tarde, se coloca com autoridade diante de mim. Coloque diante de mim o que você entende por direito, rompa os seus limites. Não fique limitado ao que a lei está dizendo, ao que o decreto, ao que o mundo, ao que o juiz, ao que sei lá quem, que a autoridade pôr. Ah, mas o presidente mudou o decreto, a lei, agora eu não vou mais conseguir, porque, irmãos, se o Senhor te prometeu, se o Senhor falou que você vai tomar posse, que a terra é sua, que a promessa é sua, irmãos, é colocar diante de Deus o segredo, como a minha mãe estava até falando no início, é orar e colocar diante de Deus, olha, Deus, a causa é essa, eu estou sendo fiel a Ti, o Senhor sabe, porque o Senhor sabe, o meu pai foi fiel a Ti, o meu avô, a minha casa tem Te honrado, mas aí, alteraram a lei. Por causa dessa lei, a minha casa vai ser desonrada. Por causa dessa lei, a minha casa vai passar por vergonha. Por causa dessa lei, a minha casa não vai ter direito à terra, não vai ter direito à promessa, não vai ter direito a nada. Senhor, o que o Senhor pode fazer quanto a isso? Porque a sua promessa ela tem que se cumprir, e ela tem que se cumprir para a minha vida também. Deus altera a lei, irmão. Deus altera tudo. Para que o Senhor cumpra a promessa dele, Deus altera decreto, Deus altera lei, Deus muda tudo, diagnóstico, Deus muda. Não há impossível para ele. Então, irmãos, é essa a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu realmente gosto muito dessa passagem, porque ela nos desafia a pensar no quanto Deus não está atrelado a nenhum formalismo, como Deus não está atrelado à letra fria de norma nenhuma. Deus não está atrelado a nada disso, irmãos. Deus, quando ele tem que fazer, quando ele quer cumprir o que ele prometeu, ele muda decreto, ele muda lei, ele faz abrir porta onde não tem. Irmãos, Deus faz, assim, eu sou prova viva disso, eu sempre falo sobre como eu entrei na Marinha, que o meu concurso foi anulado, os irmãos sabem disso, porque quando Deus quer fazer, quando ele fala assim, a promessa é para você, ele cumpre, irmãos, ele cumpre, não importa, a gente olha e diz, não tem como, já fechou o concurso, mas a vaga são só 2 vagas, como é que eu vou entrar? Mas a lei foi alterada agora, eu não tenho mais direito. Irmãos, nada disso impede quando Deus quer mover as águas. Nada disso impede. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus nunca teve preso a nada disso. Quando Ele quer abençoar o servo dele, Ele faz coisas assim que é realmente para confundir a cabeça do homem. Porque aí a gente fica olhando e fala, não tem como não ser Deus. Nesse caso, não. Nesse caso aí, nessa história aí, realmente. Porque é isso, o nome dele tem que ser glorificado. Então ele olha e fala, não, deixa chegar numa situação que não tem mais jeito, deixa ela também se movimentar, porque eu também quero ver a posição que ela vai assumir diante de mim. Depois que você se movimenta, Deus faz o milagre acontecer, e aí sim a gente olha e fala, só Deus mesmo, para mudar a lei, não. Para abrir essa porta, não. Para curar essa enfermidade, só Deus mesmo, não tem como. Por tudo que você falou, não. Só Deus mesmo. Só que aí as pessoas muitas vezes não sabem que teve uma postura que teve que ser adotada, um posicionamento que nós tivemos que ter. A gente teve que romper com os nossos medos, romper com as nossas limitações, com a nossa capacidade de entender as coisas, porque às vezes a gente fica tentando ali, não, mas se isso aqui... A gente fica tentando trazer para a nossa lógica, né? Não, peraí, Deus vai fazer assim? Não, mas peraí, não, agora Deus não pode mais, porque aí, agora que mudou, não, peraí, como é que Deus vai fazer agora? Porque agora tá... Não, agora... Irmãos, não tem isso. Não adianta a gente ficar tentando pensar como Deus vai fazer. Não cabe a nós ficarmos tentando dar um jeitinho, dizer para Deus o caminho. Não é a gente que vai dizer para Deus o caminho. A gente tem que falar assim, Senhor, olha só, eu estou olhando e para mim é impossível, tá? A lei diz que não tem direito, diz que tinha que ter um irmão homem. Meu pai foi morrer justamente antes de entrar na Terra Prometida. Podia morrer depois, mas morreu antes.
Está tudo dando errado. Então, assim, eu não vejo como, mas eu sei quem me prometeu. Quem me prometeu foi o Senhor. Quem me tirou lá do Egito foi o Senhor. Quem falou que eu ia ser liberta, que eu ia ter agora uma propriedade, que eu ia ser um povo livre, que eu ia ser um povo que ia para uma terra que mana leite e mel, foi o Senhor. Então, assim, ó, tá aqui. Eu quero a minha parte nessa terra. Eu quero o meu direito. Eu quero a minha promessa. Como o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Eu nem vou esquentar minha cabeça, porque eu vou ficar aqui tendo dor de cabeça, enxaqueca, e não vou entender. Mas então, ó, tá aqui, Senhor, estou trazendo aqui minha petição. Eu e minhas irmãs, a gente quer a nossa partezinha na terra, tá? O nosso terreninho. Se o Senhor puder dar uma avaliada aí no nosso pedido, e aí o Senhor vai e faz, irmão. Deus vai e altera a lei. Deus vai e dá o que o Senhor prometeu. Então, que a gente possa ter essa consciência, assumir essa posição diante do Senhor, ter ousadia para falar, parar de se sentir isso, de se sentir coitada daquelas meninas que podiam se colocar assim, ó. Ai, e agora, a gente, poxa, caminhamos esse tempo todo no deserto, aí fica choramingando com as outras tribos, com as outras pessoas. Poxa, você ganhou que parte na terra? Caramba, que terrenão, hein? A gente não tem direito, não. A gente vai depender, então, do favor de alguém dar uma esmola. Porque a gente é tudo menina, né? Não tem... Irmãos, elas não fizeram isso. Elas não foram falar com ninguém, com tribo nenhuma, com ninguém. Elas não foram falar, gente, e aí, vamos lá, vamos me ajudar. Vamos falar com Moisés. Não, elas se levantaram e falaram, nós vamos falar com Moisés. Nós vamos. Eu não vou aceitar, eu tenho direito a essa terra. Eu não vou aceitar esse decreto para nossa casa. Eu quero que é meu por direito. Meu pai não caminhou esse tempo todo no deserto para a gente chegar aqui e passar por essa desonra, não. Irmãos, então a gente tem que se colocar dessa forma. Para de ficar choramingando com o irmão, contando para não sei quem. Não, na minha vida dá tudo errado. Poxa, justamente agora que eu ia entrar, receber a promessa, poxa vida, mas mudou tudo lá na empresa. Não vai ter mais jeito. Agora que mudou lá, mudou o chefe no meu trabalho, agora não tem jeito. Irmãos, para. Vamos parar com isso, vamos ter maturidade no Senhor, de falar assim, olha só, quem me prometeu foi o Senhor, vou falar com quem? Com quem tem que resolver. Jesus, quem me prometeu foi o Senhor. Quem abriu essa porta foi o Senhor. Quem falou que eu ia chegar em tal lugar foi o Senhor. Quem falou que meus filhos iam herdar tal coisa foi o Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui, eu estou me colocando diante do Senhor. O Senhor tem visto que eu tenho sido fiel a Ti. Então, cumpre aquilo que Tu prometeu. Porque Deus cumpre o que Ele promete. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, eu estou baseado na Tua palavra, eu não quero falar com ninguém, eu não quero choramingar, eu não quero ficar me colocando como inferior, porque eu sei quem eu sou no reino. Eu sou filha, eu tenho direito, a herança é minha. Então, Senhor, está aqui, ó. Eu sei que a lei diz que eu nem tinha direito porque eu sou mulher, mas está aqui, Senhor. Se o Senhor não achar que é justo isso, tudo bem, mas se o Senhor não achar que é justo, então muda. E o Senhor mudou, irmãos. O Senhor mudou. Elas passaram a ter direito e todas as mulheres depois dela também tiveram direito. Então, que a gente assuma essa posição de coragem e ousadia no mundo espiritual para tomar posse daquilo que o Senhor tem. Porque, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida, a gente não consegue romper porque a gente não consegue entender quem a gente é no reino. A gente olha para as coisas e pensa, isso não é para mim, não, eu não tenho direito a isso, eu não vou nunca assumir tal coisa, isso nunca vai acontecer na minha vida. Se você ficar pensando assim, assim você vai ficar. Agora, se você se colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor me prometeu, a sua palavra diz que o Senhor vai fazer, a sua palavra diz que eu tenho direito à terra prometida. Então, eu quero a minha parte nessa terra prometida. O Senhor cumpre a parte dele, cumpra a sua parte, se coloque com ousadia, rompa na sua mentalidade limitada de ficar achando que você é um coitado, um infeliz, que não tem direito, que não vai acontecer com todo mundo, menos com você. Rompa com essa mentalidade limitante e se coloque diante do Senhor com coragem, ousadia, tomando posse da promessa que Ele te fez, crendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e que Ele faz a obra por completo. A obra que Ele começa, Ele termina. Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. Então, que a gente assuma hoje essa posição e que deixe Deus fazer o que cabe a Ele fazer. Se Ele tiver que mudar a lei, Ele muda a lei, mas a promessa dele se cumpre na nossa vida a partir do momento que a gente assume a nossa posição no reino e no mundo espiritual. Eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus, que bênção, que palavra de encorajamento que a Daniele nos trouxe, não só para a mulher, mas para todos nós que estamos aqui, né? Como a Vera já até mencionou aqui, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, né? Não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Glória a Deus, o Senhor pôde mesmo mudar o decreto, mas teve uma atitude daquelas mulheres, né? Elas tiveram que tomar uma atitude, e nós precisamos disso, ser ousados, né? Deus quer ver ousadia em nós temos que pedir isso a Deus, para que Deus nos faça ousados, porque está escrito lá em Hebreus 13:6, e assim com confiança ousemos dizer, olha o que está escrito, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E às vezes a gente teme, a gente se acovarda, a gente perde a bênção, porque não toma atitude ousada. Nós precisamos tomar atitudes ousadas mesmo, como as filhas de Zelofeade, né, que foram sem ter era nem beira, né, mas elas foram confiando que só Deus poderia dar a vitória delas, né, e elas receberam porque o Senhor disse, é justo. Elas vieram com coragem, elas foram ousadas. Se nós formos ver a Bíblia, a gente vai ver que todos os heróis da fé foram ousados. Ninguém foi covarde. Todos eles foram muito ousados. E nós temos que pedir isso a Deus, esse espírito de ousadia e de coragem, para orar pelo enfermo, para orar para uma porta, para orar para conquistar uma casa própria, para orar para conquistar uma vitória na causa da justiça. Nós temos que orar ousadamente, com confiança. Ousemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Daniele, glória a Deus por essa palavra, né? Nós aprendemos muito hoje e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Vera, você quer dar uma palavra, quer acrescentar algo? Glória a Deus. Eu quero complementar que quando Liga o microfone. Já está ligado. Estão me escutando? Então, eu quero falar, quando eu era jovem, gente, 17 anos, a Daniele falou dessa palavra de ousadia, de não se conformar. Eu estava ali, né, no Salesiano, e o padre falou, ali na diretoria do colégio, que a gente tinha que ter um estágio. Quem era eu, Vilma, pobre, só tinha o dinheirinho da passagem, e nos despencamos para a cidade sem saber nada, sem conhecer ninguém, e fomos falando uma para outra, nós vamos encontrar alguém e alguém vai nos ajudar para a gente fazer esse estágio. O Daniele, foi uma coisa muito linda, sentamos, paramos andando e vimos uma rua da ajuda, tão inocente, jovem, sentamos ali naquele banco, falamos uma para outra. É claro que atrás de nós tinha um avô que orava, tinha uma avó que orava, tinha a nossa mãe. O meu pai não era evangélico, mas ele torcia pela vitória nossa. E sentamos ali naquele banco, Rua da Ajuda, gente, na cidade. Quando vocês passarem, olha, lembra disso? Eu e Vilma falamos, poxa, será que alguém vai ajudar a gente? Só tinha o dinheiro da passagem, não conhecia ninguém. Vimos um homem sentado de terno. Com ousadia, chegamos perto desse moço, falamos, Senhor, a gente precisa fazer um estágio. Você conhece alguém? A gente não conhece ninguém. Era meninas, 17 anos, gente. Olha, não conheci. Chegamos com ousadia perto desse senhor. Aí esse senhor, claro que a cobertura de Deus estava sobre a nossa vida. Chegamos até esse senhor e, poxa, a gente precisa fazer um estágio de contabilidade para a gente ganhar um diploma. A gente não conhece ninguém. Você pode indicar? Vocês acreditam que ele falou, olha, o meu sobrinho trabalhou no Inamps, vai lá, que talvez vocês consigam. E lá partimos, sem saber nada, fomos andando, chegamos lá, no prédio que só tinha senhores, e falamos com uma pessoa, sabe qual era o nome dela? Maria da Luz.
Gente, a gente riu, chegamos lá, a jovem ri de tudo, tudo é bonito, tudo é engraçado. Chegamos para Dona Maria da Luz, a gente sentou numa rua, no banco da rua, Rua da Ajuda, e você é Maria da Luz, vai dar luz para a gente. Aí contamos que precisávamos fazer esse estágio. Gente, nós conseguimos, não só para a gente. Foi isso, Daniele. A lei foi mudada no Salesiano. Para todos que terminavam a contabilidade, poderiam fazer o estágio lá no INAMPS. Gente, foi uma coisa linda lá, ganhamos um dinheirinho, ficamos toda boba, ficamos 3 meses ganhando aquele dinheirinho que dava só para uma roupinha, mas era bênção para quem não tinha nada. Gente, e ali nós conseguimos aquele estágio, e quando chegamos lá, eles falavam para a gente, aqueles funcionários, porque era tudo velhinho, né? Que não podiam ficar muito tempo trabalhando. Como que vocês alegram o nosso dia? Poxa, a gente gosta tanto quando vocês chegam, você transmite alegria, vocês têm várias histórias, várias conversas, e é assim mesmo, né? A gente vê jovem, a gente gosta de ficar perto de jovem, porque jovem tem alegria, tem conversa, tem história. E foi isso, a gente conseguiu, para a glória de Deus. Essa é a minha história. E várias outras, né? É ousadia mesmo. É não ter Glória a vergonha. Deus, glória a Deus, gente, coisa linda, né? Foram ousadas e tiveram fé. E é assim, né? Deus quer ver nós tomarmos essas atitudes de fé e de coragem, não se acovardar nunca, né? Os covardes não agradam a Deus, né? Deus não gosta de covarde, Deus gosta de corajosos. Eu, particularmente, preciso pedir muito a Deus esse espírito de ousadia e de coragem, porque por muitas vezes eu me sinto muito medrosa e muito covarde, né? Mas o Senhor não se agrada dessa posição. Nós temos que ser ousados e corajosos e confiar que o Senhor irá nos ajudar. Glória a Deus, que tarde maravilhosa. Faltam 4 minutinhos e eu quero terminar, encerrar, colocando um hino